Silencioso, colocou? Por favor, para ninguém atrapalhar. Eu vou ler o versículo 7, somente o 7, agora. 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos repetir. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Nós estamos falando esse mês todo sobre o poder do sangue de Jesus. Há um poder que muitas das vezes é desconhecido de nós e que nós não sabemos usar ou buscar o poder que há nesse sangue. E hoje, neste domingo da família, eu quero ir um pouco mais à frente, um pouco mais a fundo, quando eu falo sobre o sangue de Jesus. Eu quero ir um pouco mais além. Eu quero falar hoje sobre o nosso caráter. O que o sangue de Jesus é capaz de fazer com o caráter do ser humano. Será se o sangue de Jesus ele deve ser só um amuleto? Só uma expressão que eu uso como superstição para dizer, sangue de Jesus tem poder. Me livra disso, me livra daquilo. Será se é só para isso? Claro que não. Eu quero te mostrar que o sangue de Jesus, na Bíblia, que o sangue de Jesus tem poder para transformar o nosso caráter. Que o sangue de Jesus tem poder para entrar na vida, na alma de cada ser humano e transformar aquilo que médico nenhum é capaz de transformar e mudar aquilo que tratamento nenhum é capaz de mudar, quimioterapia nenhum é capaz de mudar. Eu quero te mostrar que o sangue de Jesus é o único que tem o poder de entrar no ser humano e virar uma chave, a chave da transformação. E o pior dos pecadores, o pior dos homens mais horríveis, ele tem poder de transformar e de mudar. Mas hoje eu quero ir lá nos porões da nossa vida. Hoje eu quero entrar nos porões. Você sabe o que é um porão? Sabe o que é um porão? É um lugar onde a gente guarda toda tranqueira. É um lugar onde a gente guarda toda coisa velha. É um lugar onde a gente guarda tudo aquilo que a gente não é agradável aos nossos olhos. Nós costumamos guardar nos porões. E espiritualmente falando, nós guardamos nos porões da nossa vida tanta tranqueira. Nós guardamos nos porões da nossa vida os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos traumas, os nossos medos. Nós guardamos nos porões da nossa vida os nossos ressentimentos, as nossas mágoas. Nós guardamos aquilo que a gente não gosta. Quando eu vejo alguém que eu não gosto, eu guardo aquilo dentro do meu porão, eu fujo daquilo. Quando eu entro numa situação em que aquilo me magoa, que me entristece, ou que me deixa ansioso, ou que me deixa nervoso, ou que me deixa... Qualquer sentimento que eu venha ter ruim, eu logo jogo aquela coisa para dentro do porão. Também nos porões da minha vida, eu costumo deixar guardado todas os meus bloqueios, as minhas travas, as minhas falhas, os meus traumas. Você costuma deixar nos porões da sua vida tudo que você trouxe do seu passado. Uma pessoa que foi abusada na infância, ela carrega aquele sentimento, aquela marca, mas ela não carrega nos seus olhos, ela joga no porão. Uma pessoa que foi humilhada, que sofreu rejeição,
rejeição do pai, da mãe, rejeição de algum amor que ela teve. Tudo isso a gente vai jogando nos porões. Aquilo que a vida nos trouxe, os abusos que nós sofremos, que nos trouxeram falhas no nosso caráter, nós jogamos todos eles nos nossos porões. E nós achamos que estamos livres deles. E aí onde a gente se engana. Que nós não estamos livres, eles só estão guardados. A qualquer momento, o meu consciente vai lá e traz de volta alguma coisa que está lá no porão. E eu acabo praticando, ou vivendo, ou presenciando, ou revivendo aquele sentimento, aquela situação que eu vivi já há algum tempo. Se eu não for tratado do meu caráter, se a pessoa não for tratada do seu caráter, ela sempre vai viver nesse ciclo vicioso. De estar indo, de estar caindo, de se levanta, que cai e nunca se liberta. Entra numa igreja, entra noutra, vai para uma religião, se batiza, às vezes se torna até líder de alguma coisa, o cargo de alguma coisa, se envolve com alguma religião, com alguma igreja, sei lá, várias coisas. Mas isso não significa dizer que ela foi curada, que os seus porões não estão ainda lotados de tralhas, de lixo, de traumas, de coisas erradas, coisas ruins, que estão apenas guardadas por um tempo. Na verdade, essas coisas estão apenas guardadas por um tempo. E nós, muitas das vezes, não sabemos que o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, o sacrifício de Cristo na cruz, não foi somente para me dar uma vitória de um carro novo, ou não foi para me dar uma vitória de dinheiro, de uma doença curada, de uma dor de cabeça, não, que o sangue do Filho de Deus derramado na cruz foi para fazer uma transformação completa e interna, incluindo os porões da minha vida. Para que eu não passe uma vida inteira carregando tranqueira, lixo espiritual, que vai fazer minha alma sofrer, que vai fazer sua alma sofrer, que vai fazer de você sempre uma mesma pessoa que carrega pesos e que não tem felicidade na vida e que por consequência não vive bem financeiramente, com a família, no amor, no profissional, em nada área da tua vida você consegue realmente despontar, porque você está trazendo um monte de bagagens que Jesus já queria ter te curado há muito tempo, mas você apenas tem guardado elas nos seus porões. E é sobre isso que eu quero falar. Porque muitas das vezes, uma casa tem um porão, né? Aqui a gente não chama, aqui a gente não tem muito o porão, aqui a gente tem a chamada despensa. Quando a gente tem uma casinha, a gente constrói uma casa, aí precisa de uma despensa que a gente chama, né? O quartinho da bagunça. E esse quartinho da bagunça a gente vai jogando tudo. Lá em casa é assim. A gente comprou uma casa, né, grande, o terreno grande, 33 metros. Mas o engenheiro, acho que ele estudou pela internet e não tirou o diploma. Não desmerecendo o IA Social, mas acho que ele se formou no IA Social naquele tempo. E ele sequer fez um quartinho para a gente guardar as tralhas. Aí eu tive que fazer. E a gente joga lá tudo dentro. A gente vai ver, tem todo tipo de coisa que a gente acha que um dia vai precisar. E a gente vai carregando aqueles pesos. De vez em quando tem que ir lá e tirar uma parte. Aqui na igreja é do mesmo jeito. De vez em quando a gente tira uns 3 toneladas de lixo daqui e joga fora. Mas depois a gente vai ver e está juntando de novo. Será que o Espírito Santo quer que a gente viva carregando tanta coisa que nos traga mal, que nos faz mal? Aí nós temos a mania de fazer uma fachada limpa, linda. E quantas pessoas estão vivendo assim, né? Uma casa linda, uma fachada linda, bem pintada, brilhando, mas dentro está cheio de lixo, coisa tranqueira, rachaduras. Está decorada por fora, mas por dentro tem rachaduras profundas. E aos olhos dos vizinhos parece perfeita, mas dentro há um risco de desabamento. E às vezes assim é a vida do ser humano.
é a vida de muitos de nós e muitos cristãos. Aceitamos Jesus, nos batizamos, carregamos a Bíblia, o nome de cristão, aprendemos a falar o evangeliquez, mas por dentro não foi curado, não foi tratado. Por dentro ainda tem muita coisa que precisa ser tratada. E isso não é uma acusação, gente. Essa palavra não é uma acusação, não é uma forma de acusar ninguém, não, é uma forma de abrir o nosso entendimento para a gente conseguir enxergar que o sangue de Jesus quer ir bem mais profundo. O sangue de Jesus quer entrar dentro dos nossos porões e fazer uma limpeza geral e nos curar completamente. E quando a gente recebe essa cura, toda a nossa família é abençoada. Quando uma pessoa dentro de casa é curada, ela vive leve, bem, e ela abençoa todo o restante da casa, todo o restante da família. E eu quero falar hoje sobre transformação do caráter. E o quanto o sangue do nosso Senhor pode causar essa transformação. Primeiro, entenda o que é caráter. Vamos entender comigo o que é caráter, por favor. Caráter é o conjunto de valores, princípios, atitudes e reações que formam a identidade moral de uma pessoa. O caráter é diferente de reputação. Por quê? Porque reputação é o que os outros pensam de mim. Caráter é o que eu sou diante de Deus. Vou repetir. Caráter é diferente de reputação. Reputação é o que os outros pensam de você. Caráter é o que você é diante de Deus, quando ninguém está te vendo. Isso é o caráter. Amém? Consegue entender, sim ou não? Nós, às vezes, nos preocupamos muito com a nossa reputação, não é? O que os outros pensam de mim, o que os outros vão falar de mim. Eu quero ficar bem na fita, eu quero ser bem visto, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Beleza, tem que ser mesmo, não tem que dar mau testemunho. Mas o sangue de Jesus tem poder para curar o nosso caráter. O sangue de Jesus tem poder não só para me fazer uma pessoa legal, que todos gostem de mim. O sangue de Jesus tem poder para me fazer ser uma pessoa curada, quando eu não estou na frente de ninguém. Sozinho, quando eu estou sozinho e ninguém está me vendo. Se a gente vai estudar a Bíblia valoriza mais o caráter do que os dons. A própria Bíblia valoriza mais o caráter do que os dons. Você vê Jesus dizendo lá, não precisa abrir, Jesus dizendo lá em Mateus 7, ele diz assim: pelos frutos conhecereis quem vocês são. Ou seja, o fruto é o caráter. Fruto fala de caráter, quem realmente eu sou. Não é o que eu faço. O que eu faço é importante, pastor? É. O que você faz é importante? É. Mas o mais importante do que o que você faz é o que você é. É o seu fruto, é o seu caráter. Você pode fazer 1001 coisas para Deus, mas se o seu caráter não for verdadeiro, curado, transformado diante de Deus, e Deus sabe, nada vai adiantar. É tanto que ele diz o quê? Naquele dia, muitos chegarão para mim e vão dizer: mas Senhor, eu curei em teu nome. Senhor, eu libertei em teu nome. Senhor, eu preguei em teu nome. E ele vai dizer: sim, tudo bem, você fez tudo isso, mas sai fora de mim, porque eu não te conheço. Eu sei quem você é. Você não tem caráter, você não foi cuidado, tratado do seu caráter. Você fez muita coisa, mas você não se deixou ser transformado por dentro. Dentro de você, no seu caráter. Então tudo que você fez não serviu. Porque o que vale mais é o fruto do que os dons. Fruto ou dons sem fruto não vale nada. Obras sem fruto não vale nada. Obras sem caráter transformado não vale nada. É isso que Jesus fala na Bíblia. A Bíblia mostra que Deus se importa mais com o fruto do Espírito do que com os dons. O fruto do Espírito fala de quê? De caráter. Os dons falam de quê? Aparência. É por isso que a gente tem que ficar esperto. Porque nem todo mundo que diz que é de Deus. Ah, tem um cara aí na internet, na igreja, e está curando, e está revelando, revela até o CPF, e daí?
Ninguém conhece o caráter dele. Só Deus conhece o caráter dele. No secreto, na real, Deus sabe quem é aquela pessoa. Nós não sabemos. Por isso que a gente não tem que ser que nem um patinho, acreditar em tudo que a gente vê. Deus sabe quem tem o caráter e quem não tem. Por isso a gente não tem que olhar só o que a pessoa está fazendo. A gente tem que observar se tem fruto ou não. Amém? E no caráter, normalmente, no caráter do ser humano, esse caráter, ele costuma apresentar muitas falhas. Você já deve ter ouvido falar essa expressão, falha de caráter. Você já deve ter ouvido falar alguém dizer assim, fulano é maravilhoso, pensa numa pessoa legal, pensa numa pessoa gente boa, pensa numa pessoa, como diz o cearense, pedra 90, pensa numa pessoa show de bola, mas ela só tem um probleminha, uma falhazinha no caráter dela, só isso. Por isso você que é solteiro, você tem que ter muito cuidado. Se você quer casar, quer encontrar uma pessoa de Deus para servir a Deus junto contigo, você tem que ter muito cuidado. Porque lá a pessoa é gente boa, sim, mas e o caráter da pessoa? E as falhas do caráter já foram curadas, já foram tratadas ou não? O que são falhas de caráter? Falhas de caráter são rachaduras que minam a vida pessoal. Falhas do caráter são rachaduras que tem espirituais na vida da pessoa que minam a vida dela espiritual e, por consequência, a família. Consequência, a família. Tipo, se você casa com uma pessoa legal, mas aquela pessoa tem uma falha no caráter, aquela falha no caráter, qualquer hora ela vai produzir aquela falha. E aquilo ali vai atingir você, atingir seus filhos, atingir o seu relacionamento, atingir o seu casamento, e você vai ter muitos problemas. A Bíblia mostra que essas falhas geram destruição pessoal e familiar. A família sofre quando tem falhas no caráter que não são tratados. São muitas as falhas de caráter, mas eu separei algumas. Pedi aqui que coloque para mim, por favor. Eu fiz até questão de fazer um slide para vocês poderem ir gravando junto comigo. São muitas. O tempo não me permite, mas eu trouxe aqui algumas para a gente ir acompanhando. E eu vou aqui mostrar, eu não tenho intenção aqui de estar acusando o erro de ninguém, eu vou mostrar aqui falhas, possíveis falhas de caráter, que nós precisamos ser tratados, que o sangue de Jesus tem poder para nos tratar. Amém? Quem recebe isso diz amém? Vamos lá, preste atenção, quem quiser anotar pode anotar. Primeira falha de caráter, orgulho. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque às vezes a pessoa nem sabe que tem. Ela nem sabe que tem, porque assim, é fácil para nós vermos o erro dos outros. Mas quando é para ver o nosso erro, a gente acha que a gente não tem erro. A gente acha que a gente é perfeito. E quando eu falo a gente, eu não estou dizendo aqui que eu sou o santo da paróquia, não, porque não tem santo nessa paróquia, o santo daqui é Jesus. A gente se esforça todo dia para ser parecido com ele. Amém? Tá certo? Que fique bem claro isso, estou pregando para todos nós. Então, primeira falha de caráter que o sangue de Jesus tem poder para curar, orgulho. O que é orgulho? Incapacidade de reconhecer erros. Resumindo, né? É muito mais. Se a gente for lá em Provérbios 16, 18, quem quiser acompanhar comigo na Bíblia, quem quiser, eu vou ler aqui alguns versículos, o tempo me permitir, rapidamente. Senão você só anota, depois você lê em casa. Provérbios 16, 18 diz assim: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. O orgulho precede a queda. Na minha versão diz, antes da ruína vem a soberba. Antes da pessoa cair, ela se enche de soberba. Isso aconteceu com Satanás. E o orgulho precede a queda. Ou o espírito orgulhoso. Sabe uma pessoa que tem um espírito orgulhoso? Pastor, o que tem a ver isso aqui com família? Só tudo. Porque imagina um casal que um ou os dois tem um espírito orgulhoso, tem essa falha de caráter. O espírito orgulhoso, nariz empinado. E ainda acha que não erro não. Imagina o problema que temos.
Então, o orgulho aí é a incapacidade de reconhecer erros. Olha para ti, não olha para ninguém. Será se você é uma pessoa que reconhece os teus erros? Será se nós somos pessoas capazes de reconhecer os nossos erros? Quando a gente erra, a gente não, poxa vida, eu errei. E é dizer, não, eu errei, me perdoa, pedir perdão. Não é desculpa não, viu, gente? A Bíblia não manda pedir desculpa não, a Bíblia manda pedir perdão. Existe uma diferença entre desculpa e perdão. Normalmente a desculpa não tem arrependimento. Ô, desculpa aí, viu, foi mal. Foi mal não, me perdoe. O perdão vem junto com o arrependimento. Não é desculpa. É perdão que a gente precisa pedir quando a gente erra. Não é? Então, essa falha de caráter, ela é muito perigosa porque ela leva a pessoa à queda. E Jesus quer tratar isso em nós. Amém? Segundo, mentira. O que é a mentira? Disfarçar a verdade. Aí você entenda. Disfarçar a verdade. É simplesmente quando a gente quer maquiar a verdade para fazer a verdade uma pessoa bonita. A verdade que é feia, a mentira, né? Desculpa, a mentira que é feia, a gente quer fazer ela bonita. Quer botar uma maquiagem nela, um batonzinho, quer botar um adereço, mas ela sempre vai ser mentira. Não adianta eu tentar maquiar a mentira, porque ela sempre vai ser mentira. E a Bíblia diz lá em João 8,44, que a gente não pode viver na mentira. Jesus disse para os fariseus, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Jesus foi profundo. Satanás é o pai da mentira. Ele é simplesmente o pai da mentira. E a gente sabe aqui, por tabela, que quem mente que acaba sendo filho dele, né? Se ele é o pai, quem mente é o filho. Vocês estão entendendo até agora, amém? Então a mentira é outra falha de caráter. Como foi falado aqui no culto do renovo, mentir não é somente eu abrir a boca e falar uma coisa errada. Não. Tem várias formas de mentira. Tem várias formas de mentira. Como disfarçar a verdade. Ou às vezes justificar. Não é? Então é melhor eu reconhecer. Não, eu errei mesmo, a verdade é essa e pronto, e acabou e pronto. Mas não minta. Não minta. Você pode perder o que for preciso perder, mas vá com a verdade. Eu sempre ensino lá os pastores da África, olha, nós aqui no Brasil, nós trabalhamos com a verdade. Lá na África em geral, eles mentem muito. O africano mente muito, mas ele gosta muito de mentir. Foi uma das coisas que eu mais ensinei lá, foi eles a não mentirem. A falar a verdade. Eu disse para eles, olha, lá no Brasil, por exemplo, nós ensinamos muito isso e nós praticamos muito isso. Nós não vivemos com mentira, nós falamos a verdade. Porque quem vive com mentira tem pacto com o diabo. Mas aí, às vezes, a pessoa tem parece que ela não sabe viver sem mentir. Ela quer, muitas das vezes, disfarçar a mentira para mostrar a mentira como uma verdade. Mas não é. Não adianta pegar e transformar a mentira numa verdade. Ela nunca vai ser verdade, ela sempre vai ser mentira. Ela pode estar até disfarçada. A questão não é eu transformar a mentira numa verdade. A questão é eu ser curado da falha do caráter chamado mentira. E o sangue de Jesus tem justamente esse poder para entrar na vida, na nossa vida, e arrancar isso de nós. E aquela pessoa que ela é um mentiroso profissional, ela ser transformada, curada, para nunca mais ela ter prazer em mentir. Porque tem gente que tem prazer em mentir. Não estou falando aqui de ninguém aqui, amém, gente? Eu estou falando de forma geral. Eu conheci pessoas já que elas têm prazer em mentir. Ela não sabe falar uma coisa se ela não aumentar, né? Porque ela tem a mentira do aumento, né? Coisinhas de nada assim, ela pega e potencializa aquela história e acaba se tornando uma mentira. Então a gente precisa ter muito cuidado
Mas o sangue de Jesus tem poder para nos curar sobre isso. Terceira falha de caráter: ira descontrolada. São explosões que ferem relacionamentos. Ira descontrolada. Sabe a pessoa que tem aquela ira descontrolada? De repente aquela ira sobe e ela não lembra mais de nada, ela não enxerga mais de nada, sai da frente dela, parece que é uma outra pessoa, ela não consegue se controlar, é uma coisa incontrolável. É uma falha no caráter que a gente precisa ser curado. Que o sangue de Jesus tem poder para curar. Amém? Efésios 4, 26 e 27 diz assim, ó: fiquem irados ou irais e não pequeis, e nem deixem o sol se pôr sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. Aquele que roubava não... Até o 27, né? E nem dê lugar ao diabo. Ou seja, em outras palavras, a Bíblia está dizendo que quando a pessoa tem essa falha de caráter, chamada ira descontrolada, ela acaba dando lugar ao diabo. O diabo se aproveita, Satanás se aproveita da pessoa que tem essa falha de caráter. Quantas pessoas iradas fazem besteira, não é? Você já ouviu história de gente que com a ira descontrolada foi lá e fez uma besteira? E depois chorou, voltou chorando e se arrependendo. Se arrependeu porque diz, não, eu nem lembrava do que eu fiz, eu não estava fora de mim. Estava mesmo, manifestada com o diabo. Porque essa é uma das falhas de caráter que Satanás entra e se manifesta na pessoa e ela faz besteira, inclusive com a família. Cuidado. O sangue de Jesus tem poder para curar isso. Quarta falha de caráter que o sangue tem poder para curar: inveja e ciúmes. Isso é uma falha de caráter que o sangue tem poder para nos curar também. O que é isso? Sentimento de posse, toxicidade, destruição de relacionamentos. Isso aqui, você sabe, não precisa nem muito falar disso aqui, né? Inveja e ciúme é terrível. Leva à divisão, à discussão, a desentendimento. Porque a inveja é você querer ter uma coisa que não é seu, não lhe pertence, ou talvez não chegou a sua vez. Ciúme é você ter uma possessão que não é sua. Seu marido não lhe pertence, nem seu filho lhe pertence. Para quem não sabe, quem tem filho pequeno, já fique sabendo, viu? Eu já cheguei nessa fase. Que certa horazinha, seu filho vai dizer tchau. Vou seguir minha história. E você não vai poder fazer nada. Porque é o curso da vida. É o curso da vida. Ninguém cria ninguém para ninguém. Nós que vivemos em família e em relacionamentos saudáveis, nós temos que entender. Seu marido, sua esposa, seu filho, não é seu cachorrinho de estimação, não. Que você prende na coleira e bota ele ali do seu lado. É uma pessoa. Ela tem liberdade de ir e de vir. E você também tem que entender isso. Que a pessoa tem a liberdade dela. Muitas das vezes nós temos essa falha de caráter. Eu não fui preparado para isso. Quando eu casei, nós sofrimos muito. Porque eu não fui preparado para isso. Felizmente, na igreja que eu era, eu só queria saber de dinheiro. Não tinha curso de casais, não tinha pastor discipulando ninguém, não tinha pastor preocupado com ninguém. Que só queria saber do dízimo e da oferta. Levando o dízimo e a oferta, estava bom demais. O resto que se exploda. E se morrer em terra, como ele está dizendo aí. Se alguém viu na internet, entenda. Morreu em terra. O que importa é o dinheiro. Mas aqui nós fazemos diferente, aqui nós ensinamos. Dentro da Bíblia, dentro da palavra. Ninguém é posse de ninguém. Eu lembro quando eu casei, parecia que eu tinha comprado a minha esposa. Lá na feira da Parangaba. Dentro de uma gaiola. Vai para onde? Vem que horas? Vai falar com quem? Vai estar com quem? Bora. Tenha vergonha na cara, rapaz. Depois de muita peia, eu tive.
Falha de caráter. Nunca ninguém me ensinou. Não fui tratado. Mas o Espírito Santo, o sangue de Jesus foi entrando na minha vida e foi me transformando. Amém? Agora eu digo, vai, meu filho, eu quero ir passear no centro. Agora eu digo, no centro. Não sei o que ela vê no centro lá. Aquele cheio de mijo lá no centro. Mas ela gosta? Vá para o centro. Então vá. Passa o dia rodando lá. Seja feliz. Ninguém é dono de ninguém, rapaz. Nós não podemos ter possessividade. Ah, pastor, mas eu sou assim, e ele me conheceu assim, desde que eu nasci, e eu vou continuar sendo assim, eu vou morrer assim, vai para o inferno assim. Lá no inferno está cheio de gente assim. É isso que você quer? Ou você quer que o sangue de Jesus te mude? Ou você quer que o sangue de Jesus te cure? Ninguém é obrigado a ficar até o fim desse jeito. Jesus, ele morreu lá, ó. O maior sacrifício do mundo, ele está lá. E nós temos o direito. Você tem o direito de ser transformado. Você tem o direito. É livre nosso. Ele sofreu para a gente ser curado. Tome posse de toda a cura que você precisa tomar. Às vezes a gente pensa que a cura que a gente precisa é só de uma dor de cabeça. Ai, de uma dor de cabeça. Que nem tá a igreja. Foi curar de quê? Da dor de cabeça. Glória a Deus. A corrente não sei de quê. Não. O sangue de Jesus, ele quer entrar lá dentro do porão e transformar aquilo. Que muitas vezes você não vê a pessoa dando testemunho, né? Fui curado de quê? Eu fui curado de sem vergonhice. Você vê alguém na televisão, nessas igrejas midiáticas que fica fazendo marketing da palavra de Deus? Fui curado de quê? Eu fui curado de sem vergonhice. Você não vê isso. Fui curado de orgulho. Que não dá marketing, né? Para a igreja, para botar na rádio, na TV. Vamos avançando. Quinta falha no caráter. Coloquei duas aqui. Preguiça e procrastinação. Você pensa que não é falha de caráter? Preguiça e procrastinação. Diga misericórdia. Preguiça fala de negligência. Futuro desperdiçado. Procrastinação é desperdiçar o tempo. Você tem que fazer, mas você fica botando para frente. Botando para frente, botando para frente, botando para frente, botando para frente. Quando você vai fazer, passou, já era, perdeu o tempo. Aí não adianta chorar para o outro. Ah, o fulano tem, eu não tenho. O outro não procrastinou e você procrastinou. Porque você tem uma falha no caráter e não deixou o sangue de Jesus te curar. Ele cura isso também. Jesus cura de preguiça sim também. O sangue de Jesus cura de preguiça. Mas novamente eu falo, né? Alguém vê alguém dando testemunho, foi curar de quê? De preguiça. Mas o sangue de Jesus cura de preguiça também e procrastinação. Vocês sabem o que é procrastinação, né? A pessoa deixar para frente as coisas que tem para resolver e aquela pessoa acomodada deixa para frente, nunca resolve nada. Não, eu tenho que ler Bíblia. Não, amanhã eu leio. Chega amanhã, não. Vou para o culto domingo? Não, para o outro eu vou. Não, no outro eu vou. Depois eu faço, depois eu mudo, depois eu faço isso, depois eu me converto, depois eu me batizo, depois eu me caso, depois eu me converto, depois eu... Não. Procrastinar. Tem alguma coisa que você está procrastinando? Talvez o seu chamado. Sexto, agressividade. É uma falha no caráter. Agressividade. Agressividade é um dos piores defeitos de caráter de qualquer indivíduo pode desenvolver. E é um dos mais comuns. Por incrível que pareça, né? É um comportamento destrutivo que leva a brigas, discussões, rachas e até tragédias. Acontecem por causa disso. A agressividade não é só pegar e socar o outro e dar murro no outro, não. A agressividade, muitas das vezes, é na palavra, no jeito estúpido de falar com o outro, rude, grosso. Ah, é um mau costume. Não é um mau costume, não. É falha de caráter. E o sangue de Jesus tem poder para curar isso. Não fuja disso, não. Senão você vai ser uma casa bonita, mas por dentro cheio de tranqueira, rachada, ponto para cair.
E o sangue de Jesus quer curar. Amém? Podemos seguir, sim ou não? Vamos lá? Próximo. Deslealdade. Deslealdade fala de quê? Traz o quê? Quebra de confiança. Gera feridas profundas. É bastante doloroso conviver com alguém que abusou da sua confiança em qualquer nível. E o pior, não se importa com sequelas. Está nem aí. Feriu os outros e não está nem aí. A maior marca de uma pessoa desleal é essa. Ela trai a sua confiança, ela abusa da sua confiança e depois para ela, tanto faz, não fez nada demais. Falha de caráter, que o sangue de Jesus tem poder para curar. Me perdoe, mas essa palavra é dura, mas ela traz cura para nós. Amém, queridos? E a deslealdade tem sido o princípio de muitos casamentos destruídos. Que a gente promete no altar, né? A gente promete diante de Deus e das testemunhas ser leal até o final. A gente promete como? Ainda lembram, casais? Na saúde e na doença. O que mais? Na riqueza e na pobreza. Outro dia eu estava dizendo, que quando é a parte da riqueza? Que até agora eu fui fiel na pobreza. Na riqueza e na pobreza. Estou sendo fiel na pobreza. Agora cadê a riqueza, né? Tem que chegar a parte da riqueza também, né? Para ser fiel, né? Na riqueza e na pobreza, em todas as circunstâncias, a gente promete ser leal, ser fiel. E quando tem falha no caráter? Ah, pastor, mas é bonitinho. Bonitinho mesmo. Falha de caráter não tem boniteza. Falha de caráter é como aquela casa que eu falei, pintada, bonita por fora, mas por dentro está cheia de tranqueira. E o sangue de Jesus tem poder para curar a deslealdade. Amém? Quando a gente é curado da nossa deslealdade, qualquer coisa que a gente faz, a gente sente. Poxa vida, eu não poderia ter feito isso com fulano, porque fulano sempre foi leal para mim. Fulano sempre me ajudou. Fulano sempre fez tudo por mim. Eu não posso ser desleal com essa pessoa. Eu tenho que ter, no mínimo, por isso que a pessoa de caráter, ela vai lá, ela conversa, ela pede perdão, ela se explica. O que não tem um caráter curado, ele dá as costas, nem liga. É como muita gente faz na igreja. Pastor ora, chora, jejua, aconselha, como a gente ficava até de madrugada conversando com a pessoa. Às vezes ajuda, não é passando na cara, não, é falando mesmo, mostrando que faz, que é feito. Às vezes ajuda, às vezes até com algum valor, às vezes até com alimento, faz tudo. Aí quando a pessoa está tudo de boa, dá as costas e vai embora. Ainda fala mal. Pior de tudo. Isso é deslealdade, falha no caráter. Nunca foi curada. Ah, mas tem 50 anos na igreja, pode ter 300. Tempo de igreja não cura caráter. O que cura caráter é quando o sangue de Jesus entra na vida da pessoa. Continua. Ganância. Outra falha de caráter. Gente, quando a ambição vira veneno e prejudica o próximo, entenda. Ser ambicioso não é errado é ser ganancioso. Você pode muito bem ter a ambição de ter uma profissão, né? Ter a ambição de ter uma vida melhor para os seus filhos, para a sua casa. Você tem uma ambição de ter uma casa boa, de ter um carro bom, de ter uma família boa, bonita, de ter filhos, de ter isso, de ter aquilo. Isso aí é normal. Agora, quando essa ambição ela ultrapassa limites, ela vira um veneno que prejudica a você e muitas vezes prejudica mais o próximo do que a você. Que é uma pessoa, já ouviu falar uma pessoa gananciosa? Você conhece alguém ganancioso? O que é o ganancioso? O ganancioso que ele só quer ganhar. Tudo é ele.
Tudo é ela. Ela só quer ganhar. Ela só quer ganhar. Ela quer ganhar, mesmo que os outros se explodam, mesmo que os outros se prejudiquem. Não, eu quero ganhar, eu quero ganhar. Tudo ela tem que ganhar. Ela não sabe dizer assim, metade para mim, metade para você. Ganha eu, ganha você. Não, ela só quer ganhar sempre. A maior parte sempre é ela. Se for possível, ela ganha tudo. Esse é o ganancioso. É uma falha de caráter também triste que Jesus cura. 9. Apatia e falta de respeito. Isso é falha de caráter, pastor? É. Apatia e falta de respeito. O que é isso? É desconsiderar o próximo por opção. Não é por, vamos dizer assim, por acidente. Não. Eu decido desconsiderar as pessoas. Eu desconsidero todo mundo. Eu sou eu. Eu não valorizo, eu não reconheço. Não, eu simplesmente opto em desconsiderar a pessoa. Agora atenção, claro que ninguém é obrigado a andar com um sorriso no rosto durante o dia todo. Ninguém é obrigado a ficar. Ninguém é miss. A miss é que fica, né? Com um sorriso no rosto sempre. Você não é a miss para ficar com um sorriso no rosto direto. Porém, isso não é uma desculpa para a gente ser mal educado e não termos respeito pelas pessoas. Respeito é respeito. Educação é educação. Ninguém tem nada a ver. Ah, mas eu estou com problema. Ninguém tem nada a ver com o seu problema. Principalmente dentro de igreja. Dentro da igreja que a gente tem que ser educado mesmo com as pessoas. Ah, eu cheguei com problema. Tudo bem, às vezes você está, né, estressado. É isso que eu estou falando. Não é uma coisa que você planejou, você de repente naquele dia você não deu tanta atenção àquela pessoa como ela precisava, mas por tinha um motivo, você estava sem perceber ou sem querer na sua correria, você foi lá e não deu tanta atenção, mas quando você é mal educado por natureza, é uma falha de caráter que precisa ser curado. Amém, queridos? É assim. É a apatia. O que é apatia? O contrário de empatia. Quando você é uma pessoa, né, que quer nem saber de ninguém. Cabe ressaltar que esse defeito é opcional, viu? E é gerado pela força de vontade do indivíduo em não querer se relacionar. É uma falha de caráter que precisa ser curada. Se você é uma pessoa que não gosta de se relacionar, você tem que ser curado. Porque o ser humano foi feito para se relacionar. E essas pessoas normalmente, eu não estou lançando palavras sobre a vida de ninguém, está queimado em nome de Jesus, mas essas pessoas normalmente, que têm esse problema aqui de falha do caráter e não são curadas, sabe qual é o fim delas? Sabe qual é o fim delas? Eu vou falar. No fundo de uma rede sozinha. Como eu já conheci pessoas. No fundo, morrer no fundo de uma rede sozinha. Porque quando você não quer se relacionar com ninguém, vai chegar um dia que você vai precisar que as pessoas se relacionem com você. E como você fechou portas, ninguém vai querer te dar a mão. Porque você foi apático com as pessoas. E o que você plantou, você vai colher. Por isso que é melhor logo dizer, Jesus, passa o teu sangue em mim e me cura. Porque eu não quero viver isso. Amém? A gente foi para o enterro da mãe da irmã Magda, né? Agora, semanas atrasada. E quando a gente chegou lá, eu vi uma cena inusitada ali no cemitério ali, do Bom Jardim. Inusitada. Gente, olha o que aconteceu. Tinha um rapaz lá falando e mostrando. O carro da funerária estava lá no cemitério com o caixão dentro. Isso 2h pouco da tarde. E tinham deixado aquele caixão dentro do carro da funerária e os coveiros deixaram aquele caixão por último. Vão dar prioridade aos outros enterros que estão chegando e deixa o caixão dentro do carro por último. Quando for no final, antes de ir embora, a gente enterra e vamos embora. Sabe por quê? Porque simplesmente a família chegou lá. Onde é que assina? Onde é que assina? Aqui? É. Tchau. E foi-se embora. Tudo bem que o morto não está mais nem lá para ver, né, para perceber, né? Mas olha o mau exemplo. Olha como essa pessoa foi apática, provavelmente, eu não quero julgar, mas olha como essa pessoa, ela foi um bom de relacionamento, né? Que no dia da morte dela, a própria família foi lá só assinar e foi-se embora.
Não apareceu nenhum amigo para o enterro. É assim que a gente quer viver? Não é para isso que Deus nos fez. O sangue de Jesus é para nos curar, para a gente aprender a se relacionar bem com as pessoas. Inclusive com aquelas que a gente acha mais difícil de se relacionar. Por isso que casamento é um desafio. E por isso que você vê casamento, normalmente os casais são muito diferentes um do outro, né? Muito raramente você vai ver um que é igualzinho ao outro. É um sempre bem diferente. Porque a Bíblia diz que o ferro afia o ferro. Ou seja, alguém vai, sempre Deus vai colocar alguém para te ensinar. Bem diferente de você. Vamos? 10º, intolerância. 10ª falha de caráter. Intolerância. E a incapacidade de respeitar diferenças, de ouvir o outro. E é uma raiz da violência. Você conhece alguém intolerante? Não quer conversar? Vamos sentar para a gente conversar aqui. DR, né? Casal, vamos ter uma DR aqui, vamos sentar para conversar. Normalmente a mulher gosta de DR, né? O homem não, o homem quer chegar nos finalmente. A mulher não, senta aqui, vamos conversar primeiro. Porque tu me disse isso, tu me disse aquilo, tu fez isso, tu fez aquilo. Agora nós vamos conversar primeiro antes de ir para os finalmente. Bora, senta aqui. Mas tem um homem que é o quê? Intolerante à lactose. Não, intolerante a conversar. Não quer conversa não, quer conversa não. Isso é uma falha de caráter que tem que ser curado. Porque nós nascemos para nos relacionar um com o outro. E isso é importante. Ah, pastor, não tem nada a ver, não tem nada a ver? Você sabe porque tem pessoas que não duram 3 meses no emprego? Você já viu pessoas que não duram 3 meses numa empresa? Porque ela chega lá, ela é cheia de razão, ela é intolerante, ela não quer ouvir gerente, ela não quer ouvir o patrão, ela não quer seguir regras. É ou não é verdade? Ela quer fazer do jeito que ela quer faltar na hora que ela quer dar opinião do jeito que ela quer. O gerente diz, não, é assim, 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 assim. Ela, não, eu quero fazer desse jeito. Não dura 3 meses numa empresa. Por quê? Porque ela é intolerante, ela acha que é do jeito dela, do jeito que ela quer, do jeito que ela pensa que tem que ser. E não é assim, meu querido, tudo tem regras. Tudo na vida tem regra. O tolerante tem que aprender a se encaixar nas coisas e nas regras, porque senão ele vai sofrer onde ele for. Em igreja também tem regra. Você que serve, você tem que aprender quais são as regras, quais são os critérios. É esse, você tem que aprender a obedecer, pronto, acabou. E não tem questionamento. Ninguém chega na empresa, cadê o patrão? Quer falar com o patrão? O que foi? Está aqui o patrão. Patrão, por que isso aqui é desse jeito? Não, mas na igreja a pessoa quer questionar as coisas. Por que é assim? Porque é assim, porque tem que ser assim, acabou. Siga o fluxo. Seja tolerante, seja obediente, vamos em frente. Deixa o sangue de Cristo te lavar por completo. Amém? Essa aqui, gente, é uma das mais fortes, que pouca gente conhece. É o narcisismo. Narcisismo. Vaidade excessiva. Exaltação de si mesmo. Um dos defeitos mais comuns é a apreciação da própria existência em excesso. Por causa do narcisismo, muitos compram a ideia de serem pessoas extremamente relevantes e indispensáveis, diminuindo qualquer outro. Esse excesso de vaidade é o ingrediente certo para o isolamento social e a solidão. O narcisismo, ele hoje está cada vez mais, vamos dizer assim, em moda, né? É a pessoa que ela é o centro de tudo, é o sol, todo mundo tem que girar em torno dela, ela tem que receber aplausos todo o tempo, ela tem que ser reconhecida por tudo que ela faz ela tem que mostrar porque ela requer reconhecimento, e nós estamos na geração dos narcisistas. Ela tem que mostrar, ela tem que postar, porque as pessoas têm que aplaudir ela, o oxigênio dela é o reconhecimento das pessoas. Isso aí é uma falha de caráter que Jesus também cura. Cuidado, olhe se você não é uma pessoa assim. Se Jesus não tem que te curar também. Se você não é uma pessoa que fica precisando do reconhecimento dos outros para poder se satisfazer ou se sentir satisfeito.
Cuidado. Tem muito narcisista por aí. Muito espírito de narcisismo. E o narcisista, o fim dele ou o fim dela é a solidão. Porque ninguém vai querer andar do lado de uma pessoa assim para sempre. Ninguém vai querer andar do lado de uma pessoa assim para sempre. Por isso que é melhor logo a gente ser tratado, ser curado. Amém, queridos? Vamos lá? Estou terminando. Essa aqui, graças a Deus, nenhum de nós temos, mas eu coloquei só para constar. Teimosia. Teimosia. É uma falha de caráter. Não estou falando de uma pessoa que, não, às vezes é insistente. Não, eu estou falando de teimosia. Deu um tilt aí? Teimosia. A pessoa que ela teima em tudo. Tudo ela teima. Tudo ela teima. É a inflexibilidade que destrói relacionamentos. Quem é que quer se relacionar com uma pessoa teimosa? Ninguém suporta. Você chega e diz assim, não, é assim, é açúcar. A pessoa, não, vou botar sal. Não, mas é açúcar, a receita diz que é açúcar. Não, mas é sal. Miserável, tu botou sal de novo, não era açúcar. Não, mas é sal. Ela morre dizendo que é sal. Jesus cura isso também. Jesus morreu por isso também. 13, egoísmo. Egoísmo. Quem está anotando, anote aí. Egoísmo é viver apenas para si, sem pensar no próximo. Interessa. Eu passo por cima de tudo. Eu faço tudo. Eu isso. E eu aquilo. Isso é egoísmo. É falha de caráter. Nós aprendemos, ou nós nascemos para repartir. Nós nascemos para ensinar, para multiplicar. Aqui, nas crianças aqui, as tias sempre ensinam em repartir. Às vezes a criança vem, a gente parou até com um brinquedo aqui, que a criança trazia brinquedo. Tinha muito problema aqui antigamente, que a criança vinha de casa com um brinquedo. Não, é meu brinquedo. Aí o outro, me empresta, me dá. Não, é meu. Aí ficava uma briga, cada um com o seu brinquedo. A gente acabou com o brinquedo, não tem mais brinquedo. Porque a gente tem que aprender a repartir desde já, porque egoísmo não é saudável, não é de Deus. Amém, amém, amém? Então, se você tem esse problema, peça para o sangue de Jesus te curar. Ele está pronto para te curar. Pense no próximo. Sempre que você puder fazer algo por alguém, faça. Pense no próximo. Aqui na igreja nós temos um trabalho. A nossa igreja, graças a Deus, pode ter todos os defeitos, mas nós somos uma igreja que pensamos no próximo. Está ali, ó, SOS África, a igreja lá existe. Todo mês tem pessoas que ofertam e chegam de pastor, está aqui, ó, R$10, o outro dá 10, o outro dá 50, o outro dá 30, mas todo mês nós estamos pensando no nosso próximo, abençoando os nossos irmãos. E se você também não faz isso, esteja disponível para fazer. Pense não só na sua barriga, pense na dos outros que estão com fome. Hoje mesmo estava falando com os irmãos lá de Chamambala. Perguntei o que tem lá de comida. Só tinha feijão. Aqui a gente só tem o resto de feijão. Está seco. Lá em Chamambala, em Dono está chovendo. Mas em Chamambala está seco, faz tempo que não chove. E não deu para plantar. O restinho de feijão que eles tinham lá, eles estão comendo. E às vezes a gente está jogando comida fora. Às vezes a gente está estragando comida dentro de casa. Não é verdade? E a gente não pensa no nosso irmão que está precisando. Que a gente poderia mandar R$10 para lá para ajudar, para comprar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. E por último, hipocrisia religiosa. A hipocrisia religiosa é quando a gente aparenta uma espiritualidade, mas não vive essa transformação. É uma hipocrisia religiosa. É quando a gente mostra, olha, eu sou, né, santo, aleluia, glória a Deus, eu sou de Deus, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu carrego a Bíblia e tal, mas aquela não é uma verdade dentro de nós. O sangue de Cristo tem poder para nos curar de toda
hipocrisia religiosa. E teria aqui outras e outras e outras e outras, mas eu escolhi somente essas para comparar com vocês, para trazer para vocês. E eu me lembro agora de uma parábola que a Bíblia diz, quem quiser ler comigo, é em Lucas 16, 19. Vou encerrar com isso aqui, ó. Lucas 16. (16, 19). Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Estou no 20 agora, viu? Lucas 16, 20. 21. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui para vocês não podem, e nem os de lá passar para cá. Então o rico, presta atenção, então o rico diz: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dos mortos for até eles, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve nem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa que não é uma parábola, é uma história real, que parábola não tem personagem, não tem nome de personagem. Isso é uma história que aconteceu e Jesus contou. Que aquele rico estava no tormento, no chamado inferno, e ele estava lá no tormento, e ele viu o mendigo que era da porta dele, e ele nunca fez nada, porque certamente ele tinha a maioria dessas falhas de caráter aqui, e ele não foi curado, não foi tratado, morreu e foi para o inferno e se perdeu. Mas o que eu quero dizer é que lá no inferno, ele pede ajuda, pede para Abraão molhar o dedo na água e refrescar a língua dele, e Abraão disse: não pode. Aí ele fez a segunda pergunta: então, peço que vá até a casa do meu pai, porque lá eu tenho 5 irmãos. Ou seja, o rico precisou ir para o inferno para poder querer testemunhar para os irmãos dele. Por que ele não testemunhou antes em vida? Porque quando ele estava em vida, ele não foi exemplo. Ele não foi exemplo para os seus irmãos. Porque quando ele estava em vida, ele não salvou a família dele primeiro. Por que ele foi querer salvar a família só depois que estava morto? Não adianta. O poder do sangue de Jesus é atuante na transformação de caráter. O sangue de Jesus não foi apenas derramado para perdoar pecados, mas para transformar a nossa natureza. Sabe o que ele faz? Ele purifica, ele regenera, ele santifica e ele cura. E digo mais, nenhuma falha de caráter é forte demais que o sangue de Cristo não possa curar. Todas as falhas de caráter são passíveis de serem curadas pelo sangue de Jesus. Não tenha nenhuma que ele não possa transformar, que ele não possa curar. Aí talvez você me diga assim: mas pastor, como é que eu faço então, pastor? Para eu ser curado, para eu receber essa transformação no meu caráter. Eu tenho ainda algumas dessas falhas que eu preciso ser curado. Como é que eu faço, pastor? Rapidamente eu vou te dar um passo a passo. Primeiro, reconheça as suas falhas. Ninguém é curado de uma doença que não reconhece que tem. Reconheça.
Isso não é vergonha. Vergonha é não reconhecer, é não dar o braço a torcer. Reconheça. Jesus, olha, eu tenho essa falha aqui e eu reconheço. Por que nós vamos esconder de Deus se Ele já conhece o nosso coração? O Salmo 139 diz que Ele sonda o nosso coração. Não adianta. Primeiro, reconheça. Segundo, confesse. Chegue para Deus e diga assim: Deus, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu reconheço que eu tenho essa falha, eu tenho que mudar, eu tenho que ser curado antes da morte chegar, porque depois não adianta mais. Derrama o teu sangue sobre mim e me cura, eu quero ser curado disso aqui. Terceiro, ninguém consegue a cura do caráter sozinho. É por isso que tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o agente da cura. Se você disser: Espírito Santo, me ajuda a curar esse narcisismo que eu tenho, me ajuda a curar esse egoísmo, essa ira descontrolada, me ajuda a curar essa possessão, esse ciúme, essa falha que eu tenho, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo. Ele é o único capaz. Sozinho a gente não consegue nada. Sozinho a gente não pode se curar. Não, o Espírito Santo é que tem o bálsamo da cura, porque Ele é que pega o sangue de Jesus, o poder que há no sangue de Jesus, e cura o nosso interior. Mas a gente tem que pedir a Ele. Você tem que ser sincero e pedir: Espírito Santo, eu preciso estar debaixo da Tua direção. Quarto, pratique a verdade no dia a dia. Não é só orar. Muita gente diz assim: ah, pastor, mas eu estou orando. Ei, orar e não agir não resolve muita coisa. Não é só orar, é praticar. Pratique. Não basta só orar. Ah, Senhor, me ajuda sobre isso. Aí vai viver a vida normal. Aí bate à vontade, você faz. Aí você não percebe na sua vida o que você precisa mudar para endireitar. Não, isso aqui eu não vou fazer mais, isso aqui eu vou mudar. Eu vou agir de outra forma. Eu não vou mais ser grosso com a minha esposa. Eu não vou mais ser grosso com o meu irmão, com o meu pai, com a minha mãe. Eu não vou mais ser isso, eu não vou mais ser aquilo. Você não vigia. É uma prática, é um esforço. Dia a dia a gente precisa se esforçar para que haja essa integridade, né, do sangue curando, transformando, porque é um processo. Ninguém é curado da noite para o dia. Normalmente não existe uma cura de um remédio só, de um comprimido só. É ou não é verdade? O médico passa o quê? Uma caixa. 3 meses, 6 meses, um tratamento. Normalmente o médico não chega e toma aqui um comprimido só e você está curado. Pode ir embora, nem volte mais aqui para fazer o exame, para saber se foi. Ele passa um tratamento. Cura de caráter também é um tratamento que o Espírito Santo faz na nossa vida. Por isso que tem que ser dia a dia. Amém? E por último, entenda que a mudança começa em nós. Não adianta eu querer que a mudança... Ah, mas o meu marido não muda. Mude você primeiro. Ah, mas a minha esposa não tem jeito. Tu é que não tem jeito. Só em tu falar isso dela, tu já está dizendo que tu não tem jeito. Porque tu não está acreditando na mudança dela. Quando tu abre a tua boca, tu diz que aquela pessoa não tem jeito, você já está errado, porque você está proferindo que aquela pessoa não tem jeito. E quem é que não tem jeito para o sangue de Jesus? Quem é que não tem jeito para o sangue de Jesus? Você está dizendo que o sangue de Jesus é fraco, ou que aquela pessoa é mais forte do que o sangue de Jesus? Mentiroso. Nós não podemos dizer que fulano não tem jeito. Tem jeito sim. Enquanto está vivo, tem jeito. Morreu, aí já era. Mas comece pela mudança dentro de você. Sabe aquela palavra que diz assim, lá em Atos 16:31, diz assim: crê no Senhor Jesus, completa comigo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Muita gente pensa que isso é uma promessa, né? Não é uma promessa. Ali foi para o carcereiro. Essa palavra não é uma promessa. Essa palavra é um ensinamento de Deus para nós. Não é dizendo, crê no Senhor Jesus, tu serás salvo, tu e tua casa. Não. Entenda, olha como é que é a forma de entender. Crer no Senhor Jesus, você crê no Senhor Jesus, não é o seu familiar não, é você primeiro. E serás salvo. Você crê e será salvo. O que significa isso? Mudança de caráter, cura de caráter, coração transformado, mente transformada. Primeiro você crê no Senhor Jesus e é salvo. Para poder a tua casa ser salva. Ele não diz assim,
A tua casa será salva junto contigo. Não, ele, primeiro você crê. Depois você é salvo. Depois a tua casa. A gente não pode querer inverter as coisas. Querer converter a família se nem você não foi convertido, se nem a gente foi convertido. Por isso que essa palavra não é uma promessa, é um ensinamento da palavra sobre o processo, sobre nós. Eu quero te dizer que hoje o Senhor nos chama, não apenas para parecer cristãos, mas para sermos transformados à imagem e semelhança dele. Você deseja que a sua família seja transformada? Permita primeiro que o sangue de Cristo faça a mudança na sua vida. Então vamos orar pelas famílias. Mas antes eu quero orar para que o sangue de Jesus entre dentro de nós. Mas entre lá nos porões da nossa alma. E lave e arranque toda sujeira, toda imundície, toda porcaria, toda tralha velha que está lá. Para que então a gente seja salvo. Para depois a gente ser usado para salvar a nossa casa, a nossa família. Se você crê nessa palavra, fique de pé. Permita que o sangue de Jesus primeiro trate seu caráter. Novamente eu digo, isso não é uma acusação. Isso não é um apontamento de pecado, de humilhação, não. Isso é um poder. Isso é bom, isso é maravilhoso.